Louvado seja o Senhor. Deixa eu te dizer, a gente vive tempos desafiadores, a gente vive tempos que, de alguma forma, nos despertam os medos mais elementares. A gente vive tempos onde o temor, onde a falta de perspectiva, de significado, de propósito, acabam atingindo muitas pessoas. Às vezes a gente tenta, não consegue e se sente desamparado. A gente vive tempos onde a rapidez das coisas nos deixa um tanto desnorteados. E às vezes a gente não sabe como viver com isso, a gente não sabe como sustentar a nossa fé com isso, a gente não sabe como encontrar o caminho nessa selva de informação, nessa selva de lutas entre poderes, novidades que chegam cada vez mais rápido. E de fato, não é? Nessa semana morreu um escritor que, um dos livros dele que foi sucesso no mundo todo, né? E que falava exatamente desse tempo que a gente vive, não é? O Milan Kundera faleceu e o livro dele, o título era A Insustentável Leveza do Ser. Também foi filme e é essa coisa que a gente vive, dessa rapidez que muda e nos exige sentimentos, pensamentos, nos exige uma forma de tentar se segurar algumas coisas e que às vezes nos coloca em situações difíceis. É aí que surgem as crises de fé. É aí onde nós, de repente, nos sentimos abandonados, inclusive por Deus. Bom, mas o que dizer, não é? A própria experiência de Jesus na cruz tem um momento assim, quando todo o peso do pecado está sobre ele, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? E às vezes nós não sabemos muito bem como reagir a essa crise onde aparentemente Deus silencia. Existe um termo na teologia, na história da espiritualidade cristã, cunhada há muito tempo por um poeta que escreveu um poema e depois escreveu uma obra intitulado A Noite Escura da Alma, João da Cruz. A noite escura da alma, onde parece que Deus não responde. Parece que o nosso exercício de espiritualidade, de confiança, de dependência, de interação, de relacionamento com Deus, parece que não faz sentido. A gente vive tempos onde nos é oferecido um tipo de relacionamento com Deus, ou de religiosidade, ou de espiritualidade, ou de fé, qualquer um desses termos que possa significar uma percepção da presença de Deus na nossa vida. A gente tem ofertado para nós um tipo de espiritualidade no modelo fast food. Você está com fome, você vai lá, pega, come, acabou a tua fome, meia hora depois você está faminto de novo e não sabe onde procurar. E aí as frases de efeito e os jargões gospel ou bíblicos ou evangélicos, e a gente vai procurando de uma frase de efeito a outra frase de efeito para tentar manter
o nosso ritmo de relacionamento com Deus. Mas isso é insuficiente. Porque na hora que a coisa aperta, na hora em que nós somos colocados em xeque, em situações limite, é necessário algo mais. É necessária uma experiência mais profunda, mais ampla, que saia da superficialidade e possa mergulhar na realidade da presença de Deus, na realidade da ação de Deus, na realidade da intervenção de Deus na nossa vida, na realidade do mover do Espírito Santo, que trata dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que trata o nosso caráter, que trata os nossos relacionamentos, que nos dá direção, propósito, sentido, significado. Nós precisamos mergulhar e sair dessa superfície que nem tem grandes experiências com Deus e nem sofre demais, e a gente tenta ficar numa zona de conforto equilibrado, porque a gente não sabe muito bem como fazer, o que fazer, como reagir. É tanta coisa que a gente não sabe para onde ir. Por isso, nessa noite, continuando a nossa experiência de buscar na palavra essa direção de Deus, eu quero convidar você a ler um texto que Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Uma oração do apóstolo Paulo. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. E eu quero te convidar nessa noite a estar atento àquilo que a voz de Deus, por meio do Espírito Santo, vai ministrar ao teu coração. Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 21. Efésios 3, 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem o Pai, não é? Toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor amado, nós te pedimos que a tua palavra, Pai, mexa conosco, Pai. Que a tua palavra nos responda, Senhor. Que a tua palavra nos cure nessa noite. Que o mover do teu Espírito Santo, que, Senhor, a tua voz, por meio da palavra, que a tua voz
dirigida pelo Espírito Santo, seja semente, seja remédio em nosso coração. Nós te pedimos, Pai, nessa noite, nos dá, Senhor, uma experiência contigo, nos dá, Senhor, uma direção que vem de ti. Responde, Pai amado, teu filho e filha nessa noite, na dúvida, na necessidade, na busca que o teu filho e tua filha têm nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A gente talvez deveria começar pelo final, e o final aqui, o versículo 19, você já vai entender por que não é o 21, mas o 19. A gente deveria começar pela referência da plenitude de Deus, né? De toda a plenitude de Deus. Mas vamos seguir o texto, Paulo diz, por essa causa me ponho de joelhos. Ele está orando novamente. Paulo vem, desde o primeiro capítulo de Efésios, ele traz um ensinamento profundo da manifestação, da percepção de Deus, da experiência com Deus, e ele ora. E ele então vem no capítulo 2, trazendo mais alguns temas especiais da revelação da salvação em Jesus Cristo. Ele vem mostrando que Deus é aquele que quer agir em todo o mundo, no mundo todo. E aí agora aqui ele diz que nós somos parte de um mesmo corpo. E aí ele para e ele então começa a orar novamente. Eu fico pensando, que coisa maravilhosa. Paulo está escrevendo uma carta. E ele então, ele intercala então, ele usa essa estratégia de trazer um ensinamento e orar pelos crentes de Éfeso. E tem um propósito, tem um motivo, tem um porquê. Paulo, nessa oração que termina com o versículo 20 e 21, com uma chamada doxologia, que é uma fórmula, que é uma exaltação a Deus, exaltação da glória de Deus, a declaração da glória de Deus. E são versículos que revelam e que querem trazer à realidade aquilo que ele está ensinando, aquilo que ele está desafiando a igreja de Éfeso a experimentar. E ele diz, por esta causa, ou seja, pelo mover de Deus, que une as pessoas num corpo, que salva as pessoas em Jesus Cristo, que manifestou o seu amor de salvação em Jesus Cristo. Por esta causa, ele diz, eu me ponho de joelhos. Os versículos que antecedem aqui, ali, desde o começo do capítulo 3, mas especialmente a partir do versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço, não vos desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E aí ele começa a orar, por isso me ponho de joelhos diante do Pai. Paulo está dizendo, olha, eu estou ensinando para vocês, eu estou ministrando a vida de vocês, mas não percam a direção, não percam a consciência de que as coisas, elas estão necessitadas de serem concretizadas a partir de uma experiência que vai além de nós, que vai além da nossa capacidade, que vai além da nossa habilidade, que vai além da nossa competência, que vai além da nossa inteligência, que vai além daquilo que nós podemos fazer. Uma vida que fica restrita àquilo que a humanidade pode fazer,
Uma vida que fica restrita àquilo que a nossa inteligência consegue captar. Uma vida que fica restrita àquilo que as nossas mãos conseguem conceber. É uma vida extremamente miserável e pobre. É só você olhar ao redor. Miséria, pobreza, violência. É só você olhar ao redor. Ausência de amor, de compaixão, ausência de significado, sentido, gente se sentindo desamparada e perdida. Porque a nossa inteligência, a nossa competência, a nossa habilidade, o nosso orgulho e a nossa arrogância de dizer, de tentar conceber que nós temos a solução. Bom, nós conseguimos fazer muita coisa boa. Nós já evoluímos muito. Nós já conseguimos salvar muitas vidas pela medicina, nós já conseguimos entender um pouco de como funcionam as emoções e como que nós podemos de alguma forma tratar aquilo que é a nossa visão, a visão pessoal e particular de cada um, a visão do mundo. A gente tem ferramentas que nos ajudam a construir e destruir o mundo. Nós temos, as nossas mãos produzem. A criatividade, a inteligência é maravilhosa, mas se nós dependemos meramente das nossas habilidades, competências, inteligência, nós estamos fadados a repetir toda a corrupção, todo o resultado do pecado na nossa vida e na vida das pessoas. E o resultado do pecado é a morte. Paulo se coloca diante de Deus e diz assim: eu me coloco de joelhos diante do Pai. Eu estou ensinando muita coisa para vocês, mas a dimensão que vocês precisam entender e depender é a dimensão daquilo que é intangível, é inefável. Você entende a palavra inefável? Que não consegue ser expresso por palavras. Toda vez que eu luto com um texto bíblico para pregar, eu me coloco numa situação de humildade diante de Deus, porque as minhas palavras são insuficientes para expressar o tamanho da plenitude de Deus. Isso é o inefável. Intangível, porque eu nunca vou conseguir descrever ou segurar Deus e pegar um pedaço de Deus e entregar para você e falar assim: toma aqui, Deus, toma aqui. Deus age onde Ele quer, da forma que Ele quiser. E Paulo diz: eu me coloco de joelhos diante do Pai. Porque toda a família, tanto no céu como sobre a terra, ou seja, não há, e aqui família não é apenas família, pai, mãe, filhos, ou família estendida, parentes e funcionários e etc e tal, mas é a ideia de que todas as dimensões da existência humana nessa terra, que todos os elementos da criação de Deus vão ser alcançados, e são alcançados pelo projeto de Deus em Jesus Cristo. Então ele diz assim: eu me coloco de joelhos diante do Pai, reconhecendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda a ação maravilhosa provém de Deus e não da minha inteligência, não da minha criatividade, não da minha habilidade ou competência de entender aquilo que a palavra diz, porque você sabe que Paulo, ele era um doutor nas Escrituras. Para ele era muito fácil articular pensamentos. Tanto que a maioria do Novo Testamento são as cartas de Paulo às igrejas. Mas ele diz: eu dependo de Deus. Eu me coloco de joelhos diante do Pai, para que absolutamente toda a criação tenha a experiência pela qual eu vou interceder a Deus em favor de vocês. E aí então começa o grosso desse texto. Eu me coloco de joelhos diante do Pai, a quem toma o nome toda a família, tanto no céu e na terra. Para quê? Isso é intercessão.
Para quê? Segundo a riqueza da glória de Deus. Olha só esse versículo 16. Segundo, conforme, a partir da riqueza da sua glória. Essa ideia de riqueza da sua glória está ligada com o versículo 10, quando ele fala da multiforme sabedoria de Deus que se manifesta pela igreja. Está ligado com o que ele vai dizer depois que Deus concede dons, o mover do seu espírito, no capítulo 4. Ele está dizendo dessa ação da riqueza da glória de Deus, como a manifestação, como ele diz no capítulo 1 de Efésios, versículo 10, que Deus fez todas as coisas convergirem, terem a referência, se unirem, convergirem em Cristo. A riqueza da glória de Deus, a partir, segundo, conforme a riqueza da sua glória, conceda a todos vocês. E essa é a oração que Paulo fez para a igreja de Éfeso, para os cristãos de Éfeso, e a oração que o texto bíblico e que eu faço para você nessa noite. Segundo a riqueza da glória de Deus, vos conceda, vos dê, que você seja fortalecido com poder, fortalecido com capacidade, fortalecido com iniciativa, fortalecido com a possibilidade das coisas acontecerem, que você possa ter concedido por Deus a certeza de que as coisas vão acontecer. Que você seja fortalecido com poder. Não é poder para oprimir os outros, não é esse tipo de poder. É poder de potência, de realização. É poder de trazer as coisas à luz. É poder de experimentar as coisas diante de Deus. Olha a oração de Paulo. Senhor, que na riqueza da sua glória, o Senhor conceda a esses crentes, como ele vai dizer, como ele disse aqui no 3:10, que a revelação da multiforme sabedoria de Deus vai acontecer pela igreja. Nós somos a igreja, ele ora pela igreja. Senhor, conceda que eles sejam, que vocês sejam fortalecidos com a capacidade de ver as coisas acontecerem, de experimentar as coisas acontecendo. Um Deus que é real, um Deus que é presente, um Deus que intervém, um Deus que responde, um Deus que age, um Deus que, como diz o cântico, mesmo em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Conceda o fortalecimento da sua vida com poder, mediante o seu espírito no ser interior. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui tem um detalhe. No ser interior. Jesus diz, os judeus procuram sinais e os gregos procuram milagres, mas eu não vou mostrar nada disso. Prodígios, né? Não vou mostrar nada disso. Eu vou dar o sinal de Jonas. Aí, meu Deus, o que é isso, né? Paulo está dizendo aqui, o Espírito Santo é o meio pelo qual você vai ser fortalecido com essa capacidade de ver a realização, de experimentar a realização, de poder, de ter potência, capacidade, força, ânimo no ser interior. Mudança começa de dentro para fora. Como eu digo para vocês, às vezes eu luto com os textos, porque são tantas as possibilidades da gente entender e expandir essa compreensão do texto. Mas é incrível como a gente prefere o externo
para poder se proteger do mover interior de Deus. Como a gente prefere as coisas que a gente pode pegar, contar, que a gente pode ver, do que a ação de Deus no interior, transformando o nosso caráter, transformando a nossa vida, controlando o nosso temperamento, nos transformando por completo na nossa visão do mundo, na visão de nós mesmos e na visão de Deus. E aí a gente pede milagre, a gente pede bênção, que são todas coisas exteriores, e aí a gente estabelece padrões de comportamento. Olha, o crente não pode beber, não pode fumar, não pode ir no baile, não pode jogar. Que mais que crente não pode fazer? Não pode fazer nada, fica em casa parado, deitado na cama, porque se você sair da cama você vai estar pecando. Tudo coisa interior, somente proibições. Mas como nós já trabalhamos aqui, você sabe disso, nós somos o povo do 11º mandamento, que cumpre a lei e os profetas. Nós não vivemos pela negação. Nós não vivemos pelo não dos 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça. Nós vivemos pelo faça. Ame. Como diz um teólogo, frase ousada, que tem muita gente que tem ódio dessa frase. Ama e faz o que quiseres. Porque o amor é interno. Porque é essa ação do Espírito no homem interior, que nos alcança no mais profundo do que nós somos, que trata dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, que dá sentido, significado, propósito, direção, que sustenta. É exatamente por isso que ele continua, que então seja fortalecido com poder, mediante o Espírito, no ser interior, e assim... Você entende que é consequência? Assim significa consequência. Assim, o Espírito Santo agindo no teu interior, não apenas no exterior, porque no exterior é fácil, não é? Eu posso comprar uma fantasia gospel, uma fantasia de crente. Não é fantasia de crente? Assim, tipo pastor, assim, né? De gravata e tal, terno, Bíblia. Estou fantasiado de crente, né? Fantasia de crente 2.0. Né? E agora não, né? Assim, eu na verdade, eu tô demodé, né? Assim que falam, né? Fora da moda. Porque pastor não usa mais gravata, né? Só pastor velho, tipo eu, assim. Né? Pastor novo vende sapatênis, calça jeans e camiseta. Não é isso? Ou gola polo. Não é isso? É ou não é assim? Você quer um pastor de gola polo e sapatênis? Eu posso vir de sapatênis. Não veio, não vou. Não posso mentir para você, eu não veio de sapatênis, tá bom? Ou seja, você pode fingir que é crente, que teve uma experiência. Você pode fingir que teve uma experiência com Deus. Por exemplo, agora há pouco eu falei, não é? Se a gente levanta a mão em adoração e louvor ao Senhor, daí você aprendeu, pegou, né? Sim, amado mestre. Então, né? Então vou fingir que eu estou louvando a Deus. Oh, e faz cara de adoração também, né? Oh, Jesus, aleluia. E o coração está longe da presença de Deus. Você está entendendo? Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou dizendo. Isso não é novidade, a palavra diz, esse povo me louva de lábios, mas eu estou longe do coração deles. Derramam rios de azeite, sacrifícios e fogueiras e festas, incenso, mas eu não quero nada disso, porque nada disso presta, porque não vem do ser interior transformado pela presença de Jesus Cristo, porque assim, sendo fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no interior, assim, consequência, Cristo habita no seu coração pela fé. Pela fé. Pela fé. Se nós temos aqui apenas a constatação dos milagres de Deus, eu não preciso de fé. Eu já vi gente em igreja dizer assim, não, você não precisa ter fé. A minha fé, dizendo o sujeito que está lá conduzindo a coisa lá, não sei o nome disso, né? A minha fé vai fazer as coisas na sua vida. Como assim? Não precisa ter fé? Paulo diz assim para os Efésios,
pela fé habite Cristo no vosso coração, pela fé, no coração, no interior, que Cristo esteja em cada célula do seu corpo. Você já me ouviu dizer isso na ceia, não é? A ceia é uma oração gourmet, não é? Uma oração palatável, onde eu como pão e bebo vinho, e essa oração, que é a mesa do Senhor, passa a fazer parte do nosso corpo. Eu gosto muito dessa ideia, me ponho de joelhos diante do Pai. E eu já falei isso para você, quando Deus Pai fala, a natureza explode, treme, a gente cai no chão, porque os nossos joelhos não aguentam a voz do Pai, toda poderosa. Quando Jesus fala, a gente se sente acolhido, pastoreado, amado. Quando o Espírito Santo fala, a gente se sente empoderado, dinamizado. Gosto muito dessa ideia. Habite Cristo no vosso coração pela fé, para que você possa estar arraigado e alicerçado em amor. Você sabe o que quer dizer a palavra arraigado? Arraigado significa enraizado. Enraizado. As raízes que dão sustentação. Talvez o grande exemplo, não é, de enraizado seja o pinheiro, né? Pinheiro do Paraná, araucária, né? Que tem uma raiz pivotante, que o mesmo tamanho que ele tem para cima, ele tem uma raiz reta que dá estabilidade. É difícil ver uma tempestade que consiga derrubar um pinheiro. Se consegue derrubar um pinheiro, se esconde, porque o negócio foi feio. Estando arraigado, tirando o sustento desse solo que é o mover de Deus, que não é superficial. Alicerçado e arraigado em amor. Arraigado, enraizado, porque nos dá essa nutrição do conhecimento de Deus e nos dá estabilidade, alicerçado. Existem várias técnicas, né, que diz que quando você para, você tem que abrir a sua perna assim, para te dar base, né, para você não cair. Não é isso? Quem luta e tal, né, sabe que tem que ter base, tem que ter alicerce. E eu fico pensando que às vezes a gente sai pelo mundo num pé só, tentando se equilibrar na corda bamba, sendo que a gente pode estar firmado em Cristo, que é a rocha. Você entende essas imagens do Evangelho? E a gente fica tão fragilizado, como se a gente estivesse nessa corda bamba do mundo, como se a gente estivesse nessa vida que é vendida para nós. Não, olha, é tudo. Eu falo, não, eu estou alicerçado em Cristo, a minha fé me dá a visão da presença de Deus. É como Paulo vai dizer depois, esteja eu vivendo ou morto, para mim é a mesma coisa, porque eu estou nas mãos do Senhor. O que eu vou temer? A quem terei medo? De quem terei medo? Como o salmista diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Mas a gente tem medo de tanta coisa, né? Então, olha só, ele diz: seja fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior, habite Cristo no vosso coração pela fé, arraigado e alicerçado em amor, porque isso vai fazer você compreender. Olha aí o versículo 18, a fim de, não é, propósito, que você compreenda com todos os santos, isso é discipulado, isso é caminhada junto. Com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Paulo não desenvolve o que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, mas você sabe que o que tem largura, comprimento, altura e profundidade é um cubo, né? A ideia, os intérpretes vão dizer que a ideia de Paulo dizer assim, olha, é palpável, é real, é verdadeiro, você consegue entender na sua própria vida essa experiência de Deus. E aí então ele diz, para que você possa compreender com todos os santos e conhecer o amor de Cristo,
que excede todo o entendimento. De novo, voltamos na ideia lá do começo da oração, onde ele diz assim: Senhor, eu me ponho de joelhos diante do Pai, diante do Senhor, porque excede a minha capacidade, está além da minha compreensão. E eu volto a dizer para você, a nossa experiência com Deus, ela não está limitada naquilo que eu posso dizer, naquilo que eu posso classificar, nas palavras que podem descrever o que é, no que os meus olhos podem ver, no que as minhas mãos podem pegar. Nós estamos diante de um Deus que se manifesta de uma forma extraordinariamente excedente, além, maior, mais profunda, mais poderosa, mais extensa, que excede as nossas capacidades. É por isso que quando alguém tem uma experiência com Deus, um júbilo, uma alegria grandiosa, uma intensidade da presença de Deus o coloca em lágrimas ou em riso, ou então desaba no chão, porque é o mover de Deus. Tá bem, mas Deus age também na tranquilidade, como agiu com Elias. O sopro suave no rosto do profeta é a presença de Deus se manifestando para o profeta. Mas aquilo transformou completamente a vida de Elias. Aquilo resgatou, curou a vida de Elias. Eu quero dizer para você que isso tudo que a gente está vendo aqui, que é habitar Cristo no teu coração, para que você possa compreender, para que você possa conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. O ápice dessa oração é essa última frase: para que você seja, ou que todos vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Pouca coisa, né? Toda a plenitude de Deus. Imagina o que Deus pode fazer. Imagina todas as coisas que você pode experimentar na presença de Deus. Paulo está orando e eu oro por você nessa noite, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, não apenas de uma parcela, de uma perspectiva parcial, mas de toda a plenitude de Deus, para que o seu caráter seja tratado, para que haja amor no seu coração, para que haja vida em abundância, para que haja ânimo renovado, para que haja certeza e alicerce de que no meio de um tempo difícil, você não se sinta desamparado e desamparada, você não se sinta perdido, você saiba exatamente para onde você caminha, você saiba exatamente para onde você vai, você tenha a clareza de que mesmo que Deus não fale ao teu coração, tem tanta gente, Deus me disse, não é? E Deus, enfim, não é? Mesmo que Deus não fale, você saiba, porque toda a plenitude de Deus está agindo no ser interior. Eu fico imaginando, e aqui eu quero terminar com essa imagem, não é? Paulo faz essa oração e eu acredito que ele teve uma visitação tão forte e poderosa do mover de Deus, que ele não se aguenta, que ele está em júbilo, que ele está em êxtase, que ele está eufórico, e ele diz: escreve aí, o versículo 20 e o 21, que é a doxologia, que é a exaltação da glória, do poder, da manifestação, da profundidade, da grandiosidade de Deus. Ele diz então: àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Lembra que a gente falou do inefável, né? Do imensurável, do inconcebível, do impossível. É essa medida do infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Paulo é tomado, depois de fazer essa oração pelo
pela igreja de Éfeso, ele é tomado desse mover de Deus, e ele então exalta a presença de Deus, dizendo: a esse Deus poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu consigo pedir, de tudo que eu consigo pensar, de tudo que a gente consegue conceber, do poder que opera em nós, que a ele seja a glória, na igreja, aqui entre nós, os santos, os discípulos e as discípulas, por todas as gerações, para todo o sempre, por Jesus Cristo. Eu oro por você essa oração de Paulo. Eu não vou ficar tão extasiado quanto ele ficou, porque essa revelação foi dele. Mas tenha certeza que meu coração imagina, sonha, visualiza e profetiza essa intensidade do poder de Deus, do amor de Cristo no teu coração, essa experiência do amor de Deus em Cristo, que te salvou, e te salvando te liberou da culpa, do pecado e da morte em Jesus Cristo, te dando uma nova experiência nele, a plenitude do poder de Deus que age no teu coração, nos nossos corações, a intensidade da grandiosidade da glória de Deus. A minha oração é para que você não fique dependendo das minhas pregações, da minha interpretação bíblica, da pregação de ninguém, que você dependa do mover e da manifestação do Espírito Santo, que te fortalece com poder, no amor de Cristo habitando no teu coração, para que você consiga entender as medidas, o tamanho, a dimensão, a profundidade, a altura, para dentro, para fora, para o alto e para sempre, do mover de Deus na tua vida. Eu oro essa oração para que eu e você tenhamos muito mais do que apenas uns momentos por semana juntos buscando ao Senhor. Que essa ação do Espírito Santo, essa euforia santa, essa intensidade poderosa te acompanhe onde quer que você esteja. Se o teu trabalho é uma chatice, que a presença de Deus te transforme no meio da chatice. Se você vive com medo de tudo, ao sair na rua, que a presença de Deus mude essa sensação. Que se a tua família está em risco, o teu casamento está pelas tabelas, como diz o pessoal, que o mover de Deus mude com a presença do amor de Deus em Cristo. Nós nos reunimos aqui para isso, para exaltar a glória de Deus, que age no teu coração, que age no meu coração. Nós nos reunimos aqui não por uma tradição, nós nos reunimos aqui para que o mover do Espírito Santo de Deus nos dê uma experiência real, profunda, eterna. Eu oro para que Deus faça isso no teu coração, em nome de Jesus. Se você quiser orar comigo, eu peço que você se coloque de joelhos, como eu vou fazer. E para que eu não erre, eu vou ler exatamente as mesmas palavras de Paulo, e eu vou orar por você. Receba essa oração de joelhos. Ó Senhor, por esta causa eu me ponho de joelhos diante de Ti, ó Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, Senhor, segundo a riqueza da Tua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos com poder mediante o Teu Espírito no ser interior, e habite Cristo no nosso coração pela fé, Senhor.
Queremos estar arraigados e alicerçados em amor, para compreendermos com os nossos irmãos e irmãs qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, porque nós queremos ser tomados, Senhor, de toda a plenitude de Deus, a Ti, Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. A Ti, Senhor, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Não se impressione se durante essa semana e a partir de agora o mover de Deus te tomar de uma forma intensa. Se aquele medo e tristeza e temor e desamparo começarem a desaparecer e você se sentir desconfortável porque Ele está lá todo dia, mas Ele não vai estar lá amanhã. Deixa o Espírito Santo agir no teu coração. E lembre dessa oração durante a semana. Efésios 3, do 14 ao 21. E deixa, e sinta, e abra o teu coração para esse mover poderoso do Senhor. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja